Arte Noir, 22. Época: Estados Unidos, Nova York, anos 40. Conceitos: estética do início do cinema, TV preto e branca. Filmes policiais, com suspense, mistério, romance. Filmes noir. Noir é filme escuro em francês. Negro, de noite, fumaça. Artistas, a gente colocou aqui como base filmes como Spirit, Dick Tracy, Laura, The Killers, Frank Miller, e daí agora mais atual do Sin City. Então tem uma arte mais misteriosa, suspense, meio que policial. 23. Arte pop ou pop art. Época: 1956, Estados Unidos, pós-guerra. Conceitos: crise da arte, cores vibrantes, massificação da cultura popular capitalista, americana principalmente, estética das massas e cult. Produção em larga escala, influência do design de produtos e de meios de comunicação, como a TV colorida e os quadrinhos impressos. Arte popular e mais barata, assuntos pops e impressão em serigrafia. Conflitos da cultura de elite com a cultura de massa. Memes da cultura popular e das mídias. Artista: Andy Warhol, a pintura Madonna e a lata Campbell's. E a gente consegue perceber também, por causa da impressão e serigrafia dos quadrinhos, umas bolinhas, como se fosse uma textura assim, de rachura de bolinhas. Por quê? Porque a impressão naquela época ela tinha essa qualidade um pouco inferior, comparado com a de hoje. E além disso, as cores muito mais vibrantes. 24. Arte psicodélica, o hippie. Época: movimento hippie, aqui como base local Woodstock, 1969, Estados Unidos. Conceitos: contracultura, contra-guerras, movimento paz e amor, resgate da natureza, união dos povos, contra armas, artes fluorescentes, mandalas, repetição. Aqui a gente colocou como base a banda Beatles, porque bem na época tinha uma forte influência da música dos Beatles. E o movimento foi mundial e justamente essa banda que espalhou esse movimento hippie pelo mundo, né? Então era um movimento contra a cultura e contra a guerra do Vietnã que estava acontecendo. A partir disso a gente vê artes muito mais vibrantes, fluorescentes, e um pouco da influência das drogas, ou até mesmo do onírico que a gente viu do surrealismo, né? Isso influenciou não só nas obras de arte, mas também na roupa, na vestimenta e até mesmo nas cores de objetos e produtos. 25. Arte pós-moderna. Época: 1980, Estados Unidos. Conceitos: influência do surrealismo, principalmente do cubismo, a quebra de paradigmas, desconstrução. Artista: Philip Johnson, Michael Graves, Aldo Rossi e irmãos Campana. A gente vê aqui uma forte influência das figuras geométricas, só que diferente daquilo que a gente estava acostumado a ver no modernismo, muito quadrado, muito retângulo reto, aqui tem muita a quebra. Então a surpresa, a influência da mistura. Então aqui na cadeira dos irmãos Campana, pedaços de madeira, né? Então a gente vê formas um pouco não utilizadas, até rejeitadas no passado. Aqui a ópera de Sydney, né, na Austrália. 26. Arte punk. Época: movimento punk na Inglaterra, anos 70. Conceitos: arte contra a cultura, contra a burguesia opressiva, jovem, anarquia, reforma, depressão, rebeldia. Jovens ingleses contra a rainha Elizabeth II. Movimento contra o capitalismo, forte na música rock dos anos 70. A partir do movimento punk, surgiram outros movimentos filhos do punk. Artistas como exemplo Sex Pistols, o disco God Save the Queen. Então, Deus salve a rainha. Então era um movimento contra a cultura que, a partir do rock e da música, a partir disso começou a ter uma moda, né, um design de roupas e cabelos, e a partir disso começou a ter uma estética mais suja, mais pop e misturada. Só que ao mesmo tempo não era o pop a favor da burguesia, era o pop contra a burguesia. 27. Arte cyberpunk. Anos 80, Estados Unidos. A partir do punk, a gente começa a ter outros filhos do punk. Então aqui a gente tem conceitos um pouco parecidos, mas agora com uma nova roupagem. Retrofuturismo, passado, artes luzes, neon, azul e rosa, mais o lado apocalíptico, preto e negro, robótica, metal, tecnologia, dark, noite e cidade caos.
Artistas, filme, por exemplo, Tron, Quinto Elemento, filme Blade Runner. Então tem uma coisa mais agora apocalíptica, futurista, só que com um viés tanto aquela coisa do neon, rosa, ao mesmo tempo aquela coisa escura, dark, suja, como se fosse um potencial futuro que está chegando. 28. Arte apocalíptica. Época, anos 80 e 90 nos Estados Unidos. Conceitos, mundo distópico, pós-apocalíptico, que vai acabar. Fim do mundo, depressão, fim dos dias. Cena pós-guerra, artistas, exemplo filme Mad Max e o jogo Resident Evil. É justamente uma estética muito parecida com areia, sujeira, como se fosse um pós-guerra, né? Então, se acaso tivesse uma bomba nuclear explodido na Terra, o que aconteceria depois disso? Então, a gente chama isso de arte apocalíptica. 29. Arte steampunk. Muito parecido com alguns movimentos que a gente viu antes, só que agora é um retrofuturismo diferente. Nos anos 2000, tem um retrofuturismo que mistura o passado da era do vapor com o futuro robótico. Metal, ferrugem, couro, mistura da era vitoriana, 1880, com ficção científica, mundo enferrujado, sujo, pós-apocalíptico. Artistas, quadrinhos de Rocketeer, jogo BioShock, e inspirados nos contos de Júlio Verne. Então é como se a gente voltasse no passado, mas com uma tecnologia moderna. Então isso a gente chama de retrofuturismo, arte steampunk. Quinta, arte solarpunk. Época, anos 2000, conceitos retrofuturismo, mas agora a gente vê uma coisa diferente. Ao invés de ser aquela coisa pós-apocalíptica, é uma renovação. Então, o passado, natureza, mas o moderno, uma nova era, resgate do início dos tempos, novo mundo renovado, recomeço. Artistas, arquiteto Jacques Fresco, e algumas obras e arquiteturas de Dubai. 31. Art Maker. Época, movimento maker, nos anos 2020, junto à crise da Europa. Por causa da crise, as pessoas começaram a fazer as próprias coisas, os seus próprios objetos. Então, por causa da nossa modernidade, da robótica, a gente teve acesso agora de um jeito que a gente nunca tinha tido até então. Então, a gente passou a ter impressão não seriada, com impressoras 3D, ausência da indústria em larga escala, plantas e projetos prontos e gratuitos, robótica e código aberto, resgate da cultura maker, faça você mesmo. Isso veio do punk, só para a gente lembrar. Artistas Fab Lab, Makerspaces, Work Co-Creation e Wikilabs. Então são espaços onde as pessoas se unem para criar alguma coisa e movimentos mundiais justamente com código aberto e com coisas já prontas. Um exemplo, você pega um modelo de um avião, manda imprimir e você mesmo monta. Então isso influencia diretamente no design de produto e também no design gráfico, no design de vários outros tipos de arte. Estética e estilo. A partir desses movimentos históricos, temos alguns padrões de estéticas que são estilos de alguma arte. Estilos de objetos, casas, cidades, roupas, telas, propagandas, impressos, dentre outras formas. Na etapa de direção de arte, se estuda essas estéticas e se apropria destes estilos na criação de uma obra nova. Saiba mais. Aqui eu coloquei algumas referências de links de vídeos que vocês podem ver, por exemplo, de vanguardas europeias, o que foi Art Deco, Art Nouveau e Modernismo, e também um pouco do Pop Art, além de outros materiais que eu coloquei nessa aula. Atividade 2. Na atividade 2 de hoje, vocês vão fazer o seguinte. Vão pensar em 5 obras que vocês já leram, viram, ouviram ou jogaram. Por exemplo, filmes, séries, livros, quadrinhos, jogos, etc. Ache na internet 2 imagens de cada obra escolhida, um total de 10 imagens. Analise e explique a vanguarda que influenciou tal obra. Por exemplo, o filme Tron, influências da vanguarda cyberpunk. Salve os arquivos com a extensão em JPEG. Observação, não zipe os arquivos nem coloque no Drive. Nomeie a imagem com o nome da obra. Exemplo, filme Tron.jpg. Salve e poste as imagens e comentários com as análises feitas no espaço do aluno. Qualquer dúvida, podem falar com o professor.
Até mais, pessoal. Tudo de bom para vocês e aguardo os exercícios.